inovação, cultura, pesquisa científica, universo acadêmico. Você está ouvindo Bibliocast, o seu podcast da Biblioteca FEIS. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bibliocast FEIS, o podcast da Biblioteca da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Unesp. Hoje nós vamos falar sobre uma grande oportunidade para quem deseja seguir carreira acadêmica ou até mesmo melhorar a sua formação profissional. Nós vamos falar sobre o processo seletivo unificado dos programas de pós-graduação da Unesp. Esse processo será totalmente online e gratuito. E para explicar melhor sobre como tudo isso vai funcionar, hoje nós temos a alegria de receber aqui um coordenador de um dos programas de pós-graduação da nossa FEIS Unesp, o professor doutor Rafael Zadorozny, do programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais. Professor Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso Bibliocast. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, professor. Para começar, então, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, né, até chegar à coordenação do programa de pós-graduação. Sim, vou fazer um resumo breve, mas eu sou de Jales, né, uma cidade aqui próxima, né, de nós. Eu estudei a minha vida inteira na escola pública, né? E aí eu fui para o UFSCar cursar a graduação lá. Eu fiz física, né? Lá, tanto bacharelado quanto licenciatura. E aí eu continuei com um doutorado direto da FAPESP no laboratório do professor Ortiz, estudando supercondutividade. Foi para o doutorado direto? Foi. Olha que legal. Foi logo que a FAPESP iniciou o programa de doutorado direto, né? Aí era eu e mais dois colegas, a Ana Augusta e o Fabiano Colautti, e o meu orientador, então, né, o Ortiz, pediu bolsa para os três, e nós três conseguimos ali, eu acho que no prazo de uma semana saiu, né, os doutorados diretos. Então ali na UFSCar nós fomos os primeiros ali, pelo menos no departamento de física, né, que tivemos o doutorado direto da FAPESP. E assim, já que abriu, né, essa oportunidade, eu tive o prazer de ter dois alunos agora, esse ano recentemente também, aprovados com o doutorado direto da FAPESP, e foram os dois primeiros também ali do departamento de Física e Química. Então eu vi a divulgação. Inclusive, um dos alunos frequenta muito a biblioteca. Participa do International House. Eles são muito, muito aplicados, dedicados. Então... E aí, então, eu fiz, quando eu estava com 10 meses de pós-doutorado ali ainda no laboratório do Ortiz, eu tinha prestado o concurso aqui, eu fui chamado. Então, em 2010, eu vim para cá, em julho, né, dia 21, e então esse ano completaram 15 anos, né, que eu tô aqui. E assim, logo que eu cheguei, eu já ingressei na pós. E eu até estava vendo uns documentos antigos, eu estou no conselho do PPGCM desde 2013. Tem já um bom tempo de pós. Aí, em 2017, eu era vice-coordenador junto com o professor Joca, né, o João Carlos Silas Moraes, e ele foi convidado para ser assessor na pró-reitoria de pós-graduação. Aí eu assumi a coordenação em 2017, ali naquele ano que foi também o ano de avaliação da CAPES, nosso programa que era 4 passou para 5, e aí depois eu me tornei coordenador ali em 2017 e 2020, e aí na avaliação o programa subiu para 6, né? E aí 24, 21, né, 24, eu fiquei como vice-coordenador junto com o professor Fauzi, né, que foi o coordenador do programa, e agora eu retornei à coordenação, né, a gente assumiu, acho que foi em junho, né, e então agora tô aqui na coordenação novamente, E dessa vez, assim, eu tô mais próximo também da pós, porque eu também estou na CCPG, que é a Câmara Central de Pós-Graduação, estou na KPG, que é uma comissão assessora da CCPG,
E eu trabalho em mais 2 grupos de trabalho da Pró-Reitoria também, né, dentro ali, né, das questões da pós-graduação. Que legal. Professor, agora para a gente falar um pouquinho sobre o processo seletivo unificado, né, da Unesp, para quem está nos assistindo ou ouvindo, como ele funciona na prática? Sim. O processo seletivo, primeiramente, o processo seletivo unificado, ele foi pensado como uma forma de unificar e integrar os programas de pós-graduação da Unesp. Porque como nós somos 34 unidades, quase 150 programas de pós-graduação. Então, né, para a gente ter uma ideia ou criar uma cultura, né, de integração, né, de Unesp mesmo, né, então a gente pensou, foi aonde foi criado então o PSU, né, o Processo Seletivo Unificado, e juntamente com isso também para aproveitar o nome Unesp e com isso dar mais visibilidade para os programas de pós também nos seus processos seletivos, né, para aumentar a procura, né, de candidatos para os programas da Unesp, né? Então, essa foi, eu diria que foi a principal, ou as principais, né, características que fizeram o PSU, né? Primeira vez, né? Unificada? Não, é a segunda vez. Teve o ano passado, e aí, né, como é um processo que a gente está aprendendo também, né? Então, tiveram algumas modificações, e esse ano está na sua segunda edição já do processo seletivo unificado. Legal. E para quem não sabe, professor, qual que é a principal diferença desse edital unificado com relação aos outros editais que normalmente acontecem? Não há, eu diria assim que não há muitas diferenças, porque cada programa de pós-graduação, ele continua tendo liberdade para fazer o processo seletivo dele da forma que ele melhor entende, tá? Mas a questão é que o processo seletivo unificado, então ele unifica o período, né, onde vai ocorrer essa seleção, né? Então os programas continuam com a sua identidade, ali, a identidade é mantida. Só que a gente está todos unidos agora, né, dentro desse PSU, e além disso, a gente, todo o processo seletivo ele é feito dentro da plataforma da VUNESP, que já tem, né, uma grande experiência, inclusive em questões online, né, de provas online. Então, isso dá bastante transparência também, né, e uniformidade para o programa, para o processo seletivo. E quem pode se inscrever, professor? Eu diria que todos que têm alguma graduação já, claro, porque é uma pós-graduação, né, mas então, todo mundo que já cursou algum curso de pós-graduação, ou mesmo que tenha um mestrado e queira fazer o doutorado, podem se inscrever, não há restrição. Tem requisitos específicos para mestrado e doutorado? Não, inclusive, pode até também ter um doutorado direto, isso não é impeditivo. Claro que muitas vezes a gente inicia no mestrado, mas aí eu aproveito até a oportunidade também de falar que a gente está trabalhando dentro também do PAPG, que é um plano, né, de aperfeiçoamento da pós-graduação, que a Unesp tem junto com a CAPES. Na verdade, as universidades paulistas, né, estão participando desse programa junto com a CAPES, e o que é interessante, basicamente, é que nessa nova roupagem da pós-graduação, que a gente quer é que o mestrado ele não seja uma porta de entrada ou um estágio para o doutorado, mas sim que ele seja um curso com começo, meio e fim, né? Então que ele seja mais profissional também, assim como o doutorado também, sejam que tenham não apenas o foco acadêmico, né, mas também um foco exatamente para o setor produtivo ou outras atividades, né, que não apenas a acadêmica. Professor, você falou do doutorado direto. Sim. Já quem
tem a oportunidade de ir para o doutorado direto, primeiro é preciso se inscrever no mestrado. Aí é dentro do mestrado que tem essa oportunidade, ou como funciona? Tá. Tem várias formas. O programa mesmo, ele pode decidir, ele tem essa liberdade de decidir se um aluno, ao se inscrever, ele analisando ali, ele pode falar, olha, esse aluno, ele é um doutorando direto, ele pode ir para um doutorado direto. Tem a via FAPESP. Então, geralmente, que nem o que aconteceu com os meus 2 alunos, eles se inscreveram no mestrado, né, porque a gente estava aguardando a resposta da FAPESP. Assim que a FAPESP aprovou, aí a gente pediu para mudar, né, a matrícula deles para o doutorado. Né, então, e no caso do nosso programa, mas muitos são assim também, tem um edital de fluxo contínuo, né, um processo seletivo a fluxo contínuo. E esse processo seletivo é exatamente para alunos, por exemplo, que não estão ainda matriculados, mas eles conseguem já uma bolsa FAPESP, por exemplo, eles se inscrevem, eles não precisam esperar uns 6 meses ou 1 ano para poder prestar o processo seletivo. Aí eles já facilitam. Então, assim, a gama, né, para o doutorado direto é vasta. Eu só diria assim que quem vai para um doutorado direto é um aluno que tem um certo destaque, né, uma formação mais consolidada. Eu nem diria que precisa ter paper publicado, não é isso, mas que ele tenha já uma experiência na pesquisa, né, desde a graduação. Então, o doutorado direto, ele é mais para isso mesmo, né. Agora, se aquela pessoa que ainda não teve um contato muito forte ou muito consolidado com a pesquisa, né, aí eu diria que fica um pouco mais difícil. Mas aí entra também o PAPG, tá? Que o PAPG, ele vai funcionar da seguinte forma: o aluno, ele vai se inscrever no mestrado e ele vai ter 1 ano, um pouco menos de 1 ano, mas em até 1 ano ele tem que fazer a qualificação dele. E o aluno que tiver bolsa CAPES, no caso, tá? Na qualificação, ele basicamente vai ter que qualificar um projeto de pesquisa que ele, né, junto com o orientador, claro, vão escrever, defender esse projeto e mostrar também o que ele fez ali ao longo de 1 ano ali dentro da pós-graduação. E aí a gente vai ter basicamente 3 possíveis conclusões nesse processo seletivo, né, nesse exame de qualificação, desculpa. O aluno, ele pode ser aprovado com possibilidade de doutorado direto, ele pode ser aprovado no mestrado, ou ele pode ser reprovado, e aí vai da regra de cada programa, mas com certeza ele vai ter uma segunda chance, mas aí nessa segunda chance ele não está mais habilitado a pedir o doutorado direto. Então isso visa também diminuir o tempo de titulação, né, dos profissionais, vamos já colocar assim, né? 6 anos o total, né? Mais ou menos isso. 2 de mestrado. Geralmente 4 e 2, mas aí com um doutorado direto você basicamente ganha aí 1 ou 2 anos, né? E aí você consegue sair né, já com esse título de doutor, no caso, com uma idade um pouco menor, né? Que também é um dos um dos casos que o PAPG também está lidando, né? Que é com essa questão de uma idade muito alta dos nossos titulados, né? De mestrado e doutorado, está acima dos 30, 35 anos. Então... Professor, com relação ainda ao processo unificado, como vai ser esse processo de seleção dos candidatos, desde a inscrição até a etapa final? Então, como cada programa, né, tem a sua liberdade, né, então cada programa tem uma data. Então é por isso que é interessante buscar
pelo edital do processo seletivo unificado, porque ali vai ter uma lista dos programas de pós-graduação, e aí cada programa tem o seu edital específico. Tá? Então, eu diria que primeiro tem que fazer isso. Certo. Né? E aí, no caso do nosso programa, né, você perguntou mesmo sobre o processo de seleção. De seleção, isso. No caso do nosso programa, a gente só vai ter análise de currículo, né? A gente tem uma tabelinha que o aluno, né, o candidato tem que preencher, depois a gente vai também avaliar, e uma entrevista. Então, o processo seletivo é só isso, no nosso caso. Aí vai depender, tem programa. Pré-projeto não precisa? Pré-projeto, na verdade, é indicado que não se tenha pré-projeto para nenhum programa que está participando do PSU. Legal. Por quê? Porque se a gente porque um pré-projeto, muitas vezes, já subentende que aquela pessoa vem trabalhando com alguém, ou vem trabalhando numa área. Então, a gente tem indicado que não se tem nenhum orientador já pré-definido, né? No PAPG, por exemplo, que faz parte dessa estrutura também, é indicado assim que esperar 2, 3 meses para poder indicar o orientador, né? Entra no programa, mas... Exato. Porque isso dá oportunidade, né, daquelas pessoas... Que vem de fora. Exatamente, que às vezes nunca trabalharam, né, com algum assunto envolvido ali. Tem uma graduação, né, mas o assunto envolvendo a pesquisa é inédito para a pessoa. E isso é legal, porque no nosso programa, por exemplo, a gente tem uma disciplina que chama Estudos Especiais, e a gente usa dessa disciplina, que é uma disciplina assim, entre orientador e orientado, né, que a gente deixa ela para esses casos. Olha, você vai, sei lá, estudar supercondutividade, no meu caso, né? Então o aluno nunca viu, vamos então fazer uma disciplina onde em um semestre você vai estudando, eu vou apontando para você o que você precisa estudar, e lá no final faz uma monografia, defende, né, com uma banca, né? Então isso já vai inserindo o aluno, né, dentro do ambiente de pesquisa. Então, e dá liberdade para ele entender o assunto, até propor alguma coisa, porque às vezes quando você vai desenvolver um pré-projeto, o professor vai falar, ó, tem isso para trabalhar. Exato. Você aceita ou não? Exato. E assim dá oportunidade para o aluno. Exato. E o que é interessante também é que em muitos casos, aí não entra muito na questão do processo seletivo unificado, mas assim, a gente não pode esquecer que existe a oportunidade de aluno especial na pós-graduação. E a gente faz muito uso disso, principalmente para aqueles candidatos que a gente vê que eles estão... pararam de estudar já faz um bom tempo, ou de fato estão muito fora da área. A gente fala, olha, geralmente ele não é selecionado, mas é indicado, olha, faz as disciplinas, né, algumas disciplinas do programa, que muitas hoje são híbridas, né? E aí dentro desse semestre você vai conhecendo melhor o programa, conversa com um docente aqui, outro ali, né? Vai se familiarizando com o programa, e isso tem dado muito certo também. Que aí depois ele passa novamente pelo processo seletivo, e aí já entra, às vezes até com um orientador certo ali, porque ele ficou um semestre conhecendo o programa, então isso é também interessante. E a questão da exigência de língua, professor? A exigência de língua. Alguns programas exigem, mas também é indicado no PSU que não seja obrigatório para o ingresso, mas, por exemplo, no nosso programa, salvo engano, são 12 meses, eu posso estar equivocado nessa data, mas assim, tem um período relativamente grande para passar, né, por essa proficiência. E também a proficiência em língua estrangeira, eu diria também que ela é algo que cada programa define. Por exemplo, no nosso programa, basta que o orientador assine um documento falando que o aluno está apto, né, para, principalmente o inglês, né, no nosso caso, né, tem condições mínimas, né, de conhecimento no inglês, que lhe permite desenvolver o seu trabalho científico, ou mesmo até ir para fora do país, né.
E a FAPESP, desde 2007, ela não exige mais uma prova, um TOEFL, um IELTS. E a CAPES, ultimamente, eu acho que o ano passado, ou retrasado, também no PDSE, que é o doutorado sanduíche, né, deles, eles passaram a não mais exigir também essas provas, né? Basta uma carta, salvo engano, do orientador estrangeiro, dizendo que está tudo ok com a língua, que eles se comunicam bem. E acaba sendo uma barreira, né, para o candidato. Eu vejo assim, na minha área, às vezes as pessoas comentam que no doutorado geralmente era 2 línguas, né, tinha que comprovar 2 línguas, e no mestrado 1, mas eu vejo também, acompanhando alguns editais, que isso tem acabado, tem saído dos editais, não tem? Tem saído. Isso já acontece não exigir. Eu acho assim que a língua estrangeira, principalmente o inglês, eu acredito, ela tem que ser exigida, mas a Unesp, o bom da Unesp é que ela dá bastante oportunidade, né? Com centros de língua, a gente vive, né, vendo abertura de inscrições, né? Então, a Unesp dá bastante oportunidade para isso, hein? Então, acho que basta o aluno se envolver nisso e desenvolver. E com, por exemplo, o International House, como você tinha citado, né? A gente vê que existem alunos estrangeiros aqui, que eles vão falar o espanhol, vão falar inglês. Então, com esse contato, às vezes, entre eles mesmo pode surgir ali aulas, né? A gente vê nos encontros que acaba sendo algo bem natural, né? Inclusive, no último encontro que teve, o pessoal da STS foi falar sobre alimentação saudável, intoxicação alimentar. E um aluno brasileiro se propôs a ir traduzindo, sabe? E traduzindo para eles, de acordo com aquilo que ele entendia. Sim. Então, foi super legal, super natural. Ele não era um super profissional, mas aí conseguiu se comunicar muito bem. Olha só. E, nossa, todo mundo gostou bastante. Foi legal. Vocês estão de parabéns com esse International House. Eles treinam, é bonitinho. Professor, com relação a prazos, dentro do edital, qual seria a data mais importante para os candidatos ficarem atentos? Olha, eu diria que a data mais importante é 22 de setembro, né, que é o limite das inscrições, né? E não vai ter prorrogação, porque a gente segue um calendário com a VUNESP também. Então, as coisas são bem certinhas, assim, né? E no caso específico do nosso programa, tá? Deixa eu ver aqui, mas a gente vai ter as datas, as entrevistas ocorrerão entre os dias 24 e 28 de novembro. Tá? Então, essa eu acho que é a segunda principal data, no caso, quem estiver interessado pelo PPGCM, né? E é tudo online, né? E tudo online, gratuito, exatamente. E essa foi, eu acho que essa é a principal diferença, né, do processo seletivo unificado do ano passado para esse. E dos outros processos seletivos, né? Que geralmente tem uma taxa, né? Mas que agora essa taxa ela está sendo subsidiada pela Unesp. Por quê? Porque principalmente o aluno ou o candidato estrangeiro, né, ele tinha dificuldade para fazer esse pagamento. Muitas vezes era um professor o local que pagava pela inscrição do candidato. Tá? Então, para romper com essa barreira, a Unesp, né, a reitoria, ela está subsidiando. Então, ela está pagando para a Unesp o equivalente às inscrições. Então, para o candidato está totalmente gratuito. Independente se ele é brasileiro ou estrangeiro. Legal, né? Professor, e de que forma esse modelo unificado, ele fortalece a pós-graduação na Unesp, de acordo com a sua visão? Então, eu acho que a questão de criar uma unidade no sentido de que a gente pensar que todos nós somos Unesp, eu acho que isso vai ser de grande valia. E tem tanto a questão cultural, né, que eu acho que ela é muito importante, mas tem a questão também da CAPES, né, porque a CAPES, ela enxerga a Unesp, né, ela não enxerga os 34 campi, né, então, eu acho que criando essa unicidade, eu acho que facilita as coisas.
E como é Unesp, né? Então acho que nada mais conveniente de termos certos padrões, né? Tipo, uma data certa para processo seletivo, né? E com isso começou com o portfólio das disciplinas da pós-graduação, né? Então, vejo que está tudo caminhando, né, para essa questão da unicidade. Então, eu acho que isso é a principal característica, né, do processo seletivo unificado, novamente, juntamente com o portfólio das disciplinas da pós. Mas ainda não são todos os programas que estão no Solvit. Não, 48. Não é obrigatório, então, assim, a cada programa, né, decide se vai entrar ou não. E agora são 48 programas. Inclusive, a Unesp destinou R$ 2.500 também para esses 48 programas para fazer divulgação do processo seletivo. Principalmente nas redes sociais, então a gente está trabalhando com isso também. Nós vamos contribuir, tentar... com certeza. Professor, dentro da classificação do processo seletivo, já vão ser distribuídas as bolsas? Como vai funcionar? Muito boa pergunta. Não, o processo seletivo, ele, assim, eu posso falar do meu programa, tá? Da ciência dos materiais. Ele dá oportunidade, ou ele vai apenas dizer se o candidato ele vai estar como aluno regular ou não do programa. Aí a gente abre depois uma outra janela para inscrição, tanto desses novos alunos, quanto aqueles que já estão no programa e que não têm bolsa. A gente abre um período de inscrição, né? Eles preenchem lá um formulário. Aí nesse formulário a gente analisa o currículo, né, dos candidatos, e eles também fazem uma prova, tá? Geralmente essa prova tem sido presencial, mas a gente tenta também ver quem não pode estar aqui, né, de fazer em algum outro local, né? Mas então faz a prova e aí a gente tem um percentual entre nota da prova e nota do currículo, né? E aí a gente cria uma lista de classificação. E essa lista ela tem validade por um semestre, porque a nossa entrada é semestral. Então tem validade por um semestre, conforme podem sair bolsas, né? Aí vai correndo essa lista, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Então é interessante, assim, é importante frisar que o curso de mestrado e doutorado é gratuito, né? Se eu faço até uma indicação para essas pessoas, né, que querem fazer uma pós-graduação, deem uma olhada em quanto custa um mestrado, um doutorado, sei lá, em materiais, lá na PUC, lá na Mackenzie, lá na FGV, não necessariamente materiais, né, no caso, mas vejam, dê uma olhadinha quanto custa, e aqui está fazendo de graça, né, com uma estrutura, né, tanto de corpo docente quanto de equipamentos, de infraestrutura muito boa, né? Então, eu diria que só isso deveria já ser um excelente atrativo. E aí tem um atrativo adicional que seria a bolsa, né? Que aí a gente vai distribuindo de acordo com a quantidade de bolsas que a gente tem, né? Então, e não dá nem pra gente falar, olha, nesse semestre agora vão ser tantas bolsas de mestrado e doutorado, porque pode ser que um aluno defenda primeiro, né? Ou pode haver algum corte, então. Você pode falar o valor dessas bolsas para mestrado, doutorado? Olha, agora você me pegou. Eu acredito que a bolsa de mestrado deve estar em torno de R$ 2.100 e a de doutorado R$ 3.100. Mas você me pegou faz tempo que eu não vejo. Mas é nessa faixa. É nessa faixa, isso. E FAPESP aí é um pouco mais. Bom valor, né? É um bom valor. E principalmente, vou aí fazer uma propaganda, né? Principalmente
né, nesses programas de pós-graduação que estão em cidades do interior, Sim. né? Essa bolsa, o custo de vida baixo, então essa bolsa ela é bastante atrativa, né? Uma bolsa dessa numa capital você não vai conseguir sobreviver, né, adequadamente. Então, né, eu acho que essa questão é algo para se pensar. Exatamente, é um diferencial nosso. É uma cidade bonita, tranquila. Maravilhosa. Professor, falando sobre o programa de pós-graduação em ciência dos materiais, então, você até citou a evolução, né, da nota, da avaliação na CAPES, e quando você entrou, acho que era 3? Era 4? eu entrei, era 4, foi para 5 com o Joca E hoje nós estamos com a avaliação nota 6 na CAPES, né, e numa escala de 1 a 7. Né? Então, isso mostra que é um programa de excelência nacional, Lisa. A que você atribui, né, a qualidade desse programa? Qual que é o diferencial desse programa e por que ele tem uma nota tão alta? Faz um merchan. Vou fazer um merchan. Olha, eu acho que o principal que eu vejo é a união dos alunos. Porque, assim, o programa de pós-graduação, né, ele tá aqui para o ensino de pós e para pesquisa, claro, né? Mas quem faz a pesquisa são os alunos. E assim, os nossos alunos, eles têm um grupo relativamente grande que eles são muito unidos. É o grupo, né, do professor A, do professor B, C e D, eles se interagem, sabe? E isso é importante, porque dessa interação, né, além do social, claro que é importante, tem a parte profissional. Olha, né, precisa fazer uma análise que não sabe direito, outro vai lá e ajuda, indica quem sabe. Então, eu acho que um grande diferencial é isso. Os nossos representantes no conselho, os representantes discentes no conselho, eles têm sido muito ativos. Já desde a minha coordenação passada, né, a gente tem tido. Então, eu acho que o principal são eles. E claro que aí entra o corpo docente e todo o técnico administrativo também, desde ali dentro do departamento, né? Eu não vou ficar falando não, porque geralmente a gente esquece, né? Mas desde dentro do departamento, quanto nas sessões, né? Vocês aqui também. Então, eu acho que assim, o que faz o programa é um conjunto. Claro que aí as especificidades, quem vai trabalhar nelas são os docentes que estão ali, né? Então, os nossos docentes também têm um grupo docente assim, muito conectado. Eu acho que uma coisa que foi bastante importante também é que o conselho da pós ele tem tido uma continuidade, então não há um rompimento, né, de uma gestão para outra. Então isso é interessante porque cria essa memória histórica, né? E aí o programa ele acaba sendo mais transparente e as coisas acontecem de forma mais contínua, né? Não vou dizer exatamente suaves, né? Porque suavidade é meio complicado, mas ia querer demais, né? Principalmente que de repente vem, olha, para amanhã tem que fazer tal coisa, né? Então aí a gente vai se descabelando, né? Gritando com todo mundo. Mas eu acredito que seja esse fator humano, né? Exato. E quais são as linhas de pesquisa do programa de Ciência dos Materiais? A gente tem, nós estamos divididos em áreas de concentração e linhas de pesquisa, né? Basicamente, como é um programa em materiais, então é um programa multidisciplinar. Então, as linhas de pesquisa das diferentes áreas das áreas de concentração que eu já vou citar, elas basicamente são permeadas, né? Eu sou físico, mas eu oriento químico. O pessoal da química tem orientado físicos. Então, assim, é bem interessante essa dinâmica do programa, né? Então, hoje, oficialmente, a gente está com 3 áreas de concentração, só que já foi aprovado no conselho, agora a gente só tem que trabalhar no regulamento uma 4ª área de concentração. Então, eu já vou falar contando com essa área. Então, a gente tem física da matéria condensada, né? Então, ali a gente tem materiais cerâmicos, vidros, compósitos, poliméricos, tem a parte de teoria, o pessoal
né, trabalho com teoria quântica. Que legal. Não, é bem diverso mesmo, é bem legal. Aí a gente tem a parte de química dos materiais, né, que também tem a parte de polímeros, hidrogéis, a nossa estreante aqui, né, no Bibliocast, a Márcia, né, que trabalha com filmes comestíveis, né, embalagens comestíveis. Tem a parte de nanopartículas, produtos naturais. Então, que inclusive a Márcia, desculpa, é vice, né, é minha vice. Então, a gente tem, né, essas linhas de pesquisa ali dentro de química dos materiais. E aí a gente tem também a área de ciência e engenharia de materiais, que aí já é uma área mais dedicada para os engenheiros, né? E ali, basicamente, a gente tem a linha de pesquisa que a gente chama de materiais funcionais e estruturais. Então, o pessoal da engenharia civil trabalha bastante ali, né, nessa linha de pesquisa. E, como todas essas três, que eu já falei, essas três áreas de concentração, tem sempre alguém que está trabalhando com biomateriais ou com algum material que é aplicado em algum sistema biológico. Então, a gente decidiu criar uma área de concentração que vai ser baseada em biomateriais e materiais de interesse biológico. Eu não sei se esse nome vai ser o que vai estar no regulamento, mas essa é a ideia, né? Porque aí a gente... E uma das questões também que nos levou a criar essa nova área foi que ainda aqui no Brasil, né, alguns concursos, eles exigem que no diploma venha alguma coisa constando daquela área do concurso. Então, por exemplo, quem é da biologia, né, iria sair lá talvez com doutor ou mestrando em ciência dos materiais e a área de concentração, né, ou física, ou química, ou ciência. E aí não tinha nada de biológico, então... Tem bastante alunos da biologia que fazem, né, a pós-graduação. A gente tem tido uma atração muito alta para esses alunos, né, tem umas áreas ali no programa que tem chamado muita atenção, tanto de biólogos, né, quanto do pessoal da agronomia também, então por isso, né, a gente decidiu criar essa nova área de concentração. Professor, então, você citou alguns cursos de graduação, né, que seria, assim, relacionado a essas linhas de pesquisa. Então, qual seria o perfil de alunos que o programa busca? Então, seria engenheiros, agrônomos, biólogos, físicos? Nossa! É o mais diverso possível. Tem esses profissionais que você falou, físicos, químicos, biólogos, engenheiros, mas a gente, hoje eu acho que a gente não tem, mas a gente já teve dentista no nosso programa, porque tem um pessoal que trabalhava com materiais odontológicos, então desenvolvia material odontológico, né? Os agrônomos, né? Farmacêuticos também a gente tem, porque tem a área de produtos naturais, mas, né, tem também a área, essa área de filmes, né, hidrogéis, filmes, compósitos, né? Você pode também dar colocar numa linha mais de materiais biológicos, por exemplo, para curativos, né? E agora, inclusive eu estou com uma aluna de ciências da computação agora também, né, na área. Então, é bastante multidisciplinar. A gente já teve matemáticos, então basta querer, né, tá ali para estudar. Pode ser que surjam algumas dificuldades a mais do que outras áreas não teria, mas no final dá tudo certo para você. Sempre dá certo, né? Sempre, de um jeitinho ou de outro. Professor, e como os alunos do curso de Ciência dos Materiais, eles podem se envolver em parcerias internacionais, projetos de pesquisa? Uhum. Olha, eu acho que, eu até diria assim, vou tirar um pouquinho agora o foco do professor por enquanto. Eu acho que ele tem que querer. Primeira coisa, o aluno, ele tem que querer. Se ele quer, ele consegue.
Inclusive, a gente já teve casos que o aluno que iniciou uma conversa internacional e aí, pelo aluno que acabou tendo a colaboração. Então, assim, se o aluno quer, ele consegue, né, nesse sentido. Mas, claro que facilita com a rede que os orientadores têm. Então, praticamente todos os nossos docentes ali têm contatos internacionais, colaboram, né, com grupos internacionais. Então, basta alinhar o projeto, né, e depois correr atrás do financiamento. Né? E, basicamente, hoje o financiamento que a gente tem é PDSE da CAPES, né, que é o Programa de Doutorado Sanduíche, e FAPESP. A FAPESP, na verdade, você tem que ser aluno, já a FAPESP, você tem que ter a bolsa ou de mestrado ou de doutorado na FAPESP, e aí isso te habilita a fazer um projeto BEP, que é o de doutorado ou mestrado, doutorado sanduíche ou de mestrado, né, para fora do país, e aí você submete, se for aprovado, você vai. E agora, a Unesp está começando a trabalhar no projeto que a gente, do edital chamado CAPES Global. É o que vem a substituir o antigo CAPES Print, né? Então, a Unesp já está trabalhando, a gente já teve reuniões, né? Então, a Unesp já está trabalhando para mandar, né, submeter o seu projeto CAPES Global. E aí, os programas que fizerem parte do CAPES Global, aí não vão poder participar de programas da CAPES, como o PDSE, Move lá América, mas porque eles já estão contidos dentro do CAPES Global. Então, né, então eu espero que logo a gente tenha também essa oportunidade. Tem várias oportunidades, né, ao ingressar, né? Tem. E o que é muito interessante, talvez que os alunos, ou muitos deles nem saibam, é que hoje a gente preza muito, não só pela cotutela, que é ter um orientador fora do país, mas pela dupla diplomação. Então, muitas vezes, nesses acordos, né, ou nessa ida do aluno para um doutorado sanduíche, ele consegue ter dupla diplomação, ou seja, ele vai ter um diploma de doutorado pela Unesp e um diploma pela universidade onde ele foi fora do país. E só que aí tem algumas universidades que esses acordos saem de forma mais fácil, tem outras que não saem de forma mais fácil. Então também é interessante até às vezes visitar o site da Arex, da própria ProPG, parte de internacionalização, que eles vão saber, né, até indicar assim, para o aluno o que ele tem que fazer, tá? Mas essa possibilidade existe, eu acho que é muito bacana. É muito interessante, sim. Professor, na sua opinião, na sua percepção, quais são os principais desafios que as pós-graduações, né, têm enfrentado hoje no Brasil e como vocês têm enfrentado essas barreiras? Tá, eu diria que hoje, agora, a principal é a falta de motivação e, consequentemente, a falta de procura pela pós-graduação. Né? Na verdade, isso começa já lá na graduação, principalmente a gente tem visto, né, principalmente em cursos de exatas, engenharias, que está tendo uma queda, né? Isso é mundial, né, de procura, e acaba refletindo também nos programas de na pós-graduação, porque, né, é um espaço amostral menor, né, então menos gente também está se interessando. E por isso que o PSU, né, o Processo Seletivo Unificado, ele também surgiu para isso, né, para dar maior visibilidade e tentar atrair mais candidatos, exatamente. Então, eu acho que o principal é isso. Nem vou ficar falando de financiamento, tá? Que a gente sabe que esse é um problema crônico, né? Mas eu diria que é isso. E aí, as estratégias, né? Claro, é isso, como eu já falei, a idade alta, né, a alta idade dos titulados, né, e mesmo, né, essa nova geração, que ela é mais imediatista, né, muitas vezes ela não quer ficar ali 2 anos de mestrado, 4 anos no doutorado, ou mesmo 4, 5 anos num doutorado direto.
Então, o que a Unesp, e principalmente, né, tem tentado fazer PSU, Processo Seletivo Unificado, é fazer parte do PAPG, que aí já é uma estratégia até nacional, mas esse é um plano piloto, né, para que a CAPES está vendo se vai dar certo, né, na tentativa de diminuir esse tempo de titulação e também dar esse caráter mais profissionalizante para a pós-graduação. Porque hoje não adianta a gente pensar a pós-graduação como sendo acadêmica. Não cabe mais tantos profissionais dentro da academia. Mas a gente tem que pensar, né, de criar esses recursos humanos altamente qualificados, né, que vão dar conta, né, de atuar nessa sociedade que está sempre, né, se atualizando, tecnologicamente falando, modificando, né, inclusive socialmente, né, que a tecnologia acaba, né, induzindo modificações sociais, né, então é isso que a gente quer do nosso profissional. Claro que é algo que a gente está construindo, e a gente vai ter erros, vão ter acertos, mas a gente está tentando, está caminhando. Você falou da baixa procura, acho que nós não citamos aqui a quantidade de vagas, né? A quantidade de vagas, o nosso programa está oferecendo 30 vagas no total, 15 mestrado, 15 doutorado, mas essas vagas elas podem ser, pode ser redistribuídas entre mestrado e doutorado. E cada programa tem a sua quantidade. Cada programa tem a sua quantidade, exatamente. O que no nosso programa que a gente sempre tenta fazer é uma distribuição homogênea, como a gente já fora do PSU a gente sempre fez isso. Então como o aluno ele não entra com um orientador fixo, a não ser aquele que já vem de iniciação científica ou de mestrado que vai para o doutorado, né? Então a gente tenta ter uma distribuição mais uniforme desses discentes com cada docente, né, para que todo mundo se mantenha ativo ali, né, mantendo um fluxo, né, mínimo ali, pelo menos de pesquisa e de formação, né. Que legal. Professor, com relação a impactos e oportunidades, como o programa em Ciência dos Materiais tem contribuído para o desenvolvimento científico e tecnológico, tanto na nossa região quanto no nosso país? Olha, o nosso programa, ele tem, eu acho principalmente, isso é uma visão minha, tá? Principalmente agora, depois que a gente foi para a nota 6, eu acho que ele ganham mais notoriedade. Tanto que faz 2 semanas, que teve o EPSEM, né? Sim. E, assim, pegou o raio de abrangência do EPSEM foi muito grande. E só não foi maior porque, como começou a ter muita procura, o pessoal parou de divulgar, porque senão não teria espaço. Tava preocupado com o espaço mesmo, né? Né, a nossa deu cabe quantas? 80 pessoas, eu acho, né? 114. Isso, 114. Pronto, obrigado. Então, e aí até colocaram outras cadeiras extras, né? Então acho que, então, assim, tá tendo bastante visibilidade com isso, né? A gente tem crescido nessa questão de impacto com a empresa, a gente já tá com, né, alguns docentes estão com projetos com empresas, né, os nossos alunos, né, a gente tem aluno praticamente, não vou dizer assim todo o Brasil, mas em muitos lugares, né, e esses alunos, eles estão ali nucleando outros grupos de pesquisa. A gente teve já aluno que foi já coordenador de pós-graduação também, em materiais, né? Então, muitos dos nossos alunos também estão no ensino médio, né? No ensino médio, eu gosto de falar colegial, tá? No colegial, né? Na área de pesquisa, né? Empresas assim na área de pesquisa também, universidades particulares. Então, o nosso impacto, assim, em termos de formação de recurso humano,
tem sido muito grande. E agora não, mas já há um bom tempo, a gente também tem atuado bastante na extensão, né? Principalmente como a gente está ali dentro, né, do Departamento de Física e Química, embora os nossos docentes não sejam só dali, né, os docentes do programa. Mas ali a gente tem contato com a licenciatura em Física, então acaba que é natural para a gente fazer extensão na área do ensino. Então, a gente tem o EMAEM, que é a Escola de Materiais Aplicada ao Ensino Médio, que também ocorreu agora em agosto, as duas primeiras, a segunda e a terceira, eu acho que foi o segundo e o terceiro sábado de agosto, posso estar enganado. Também, assim, eram 25 vagas, a gente teve mais de 160 inscritos. Nossa, que legal. Né? Então, assim, como eu falo molecada, né? A garotada tá de olho. Eu já tive uma ação no Catatal com argila e cerâmica, né? Então a gente trabalhou o processo de pegar argila, fazer alguma coisa, queimar essa alguma coisa e ela virar cerâmica e mostrar que essa cerâmica ela é quebradiça, então tem que tomar cuidado também. Então, assim, o que eu chamo de letramento científico, né? E agora a gente vai ter também uma ação dessas, agora em outubro, que vai envolver o Catatal, o Leãozinho e o Pequeno Polegar, que vai ser com reciclagem de papel, e eles vão montar um carrinho de corrida, né, reciclando papel, com moldes que a gente fez aqui nas nossas impressoras 3D. Então, assim, para usar da temática de materiais, né, promover ali aguçar, né, a curiosidade da criançada, promover um letramento científico, né, e também incutir algumas questões sociais, né, como a reciclagem, né, por exemplo, né, e a gente tem que fazer com as crianças. Não adianta a gente chegar pro meu pai, né, pros avós e querer que eles mudem uma cultura de 60, 70 anos de vida, né? Então tem que conversar com os Pequenininhos. E com relação aos alunos que saem do mestrado e doutorado, professor, quais são as perspectivas profissionais? Acaba que sobrepõe com o que eu, né, falei do nosso impacto. Então eles estão em empresas. Tem alunos que abriram startups, inclusive com Bolsa PIP, Projeto PIP, né, da FAPESP. Tem uma aluna, né, do programa. Exato. E eu acho que tem um outro grupo também que foi financiado por um edital da própria FEIS. Então, eles estão começando também essa parte de startup, a parte de ensino, né, o pessoal tem atuado nas universidades e nos colégios, né, de toda a região, né, Mato Grosso do Sul, Minas, né, então, próprio São Paulo, né, então, o que mais? Falta alguma coisa? Empresa, eu já falei, né, startups, então, assim, a gente... Muita coisa. A gente tá espalhando, vai do coração do nosso formando, o que ele quiser... Porque eu acho que o principal motivo eu acho que a principal cultura, o principal aprendizado que a gente tem que ter na pós, claro, tem a sua parte científica, específica daquela disciplina, se eu posso falar isso, não é bem disciplina, é um programa multidisciplinar, mas da área, da pesquisa. Mas quando a gente lida com essas situações, né, que todo dia a gente tem que resolver algum problema. Tem que correr atrás, né, de uma solução para um problema que às vezes não é tão fácil, é complexo. Então eu acho que esse lidar com a pós-graduação, né, ao longo desse desenvolvimento, cria habilidades, né, nas pessoas que as fazem conseguir lidar melhor, né, com os problemas que elas vão ter, ou que as empresas pudessem enxergar isso nelas, né? Que são pessoas que, se
a sua empresa ou onde ela estiver trabalhando tiver algum problema, ela vai ser uma pessoa com mais desenvoltura para solucionar esse problema, mesmo que não seja exatamente daquela área que ela atua, né? É o que eu brinco, é criar sinapse. Criou sinapse, você consegue, né, manejar, manipular as coisas de forma a você, né, conseguir resolver um problema. E não só isso, né, ter um profissional que seja ético, né, porque a ciência ela precisa de ética, né. Então, eu tenho, assim, muita certeza de que os nossos alunos aqui, pelo menos a gigantesca maioria deles, são pessoas que tendem a ter um senso crítico, uma ética muito maior, né, e para lidar com quaisquer problemas, né? Professor, e por fim, qual o conselho que você deixaria para aqueles candidatos que ainda estão na dúvida se inscrevem ou não? Olha, eu só vou falar de um, que é financeiro. Né? Que eu acho, né? É o que atrai. É o que atrai, né? A CAPES, ela já, né, tem um estudo que ela mostra, tá, que estatisticamente, quem tem uma pós-graduação, o salário é diferenciado com relação a quem não tem. Então, e como agora a gente está indo para essa pós-graduação mais profissionalizante, né, eu acredito que com o tempo isso vai acabar melhorando ainda mais, né? Então, eu só vou falar isso. Seu conselho, se inscreva. Se inscreva que o futuro é promissor. Sim, ótimo. Professor, então, muito obrigada por sua participação aqui, viu? Nós, assim, adoramos esse bate-papo. Eu tenho certeza que, né, vai incentivar muita gente a se inscrever, viu? Como mudou também, né? Às vezes as pessoas ainda têm uma ideia de como era antigamente, né? E mudou bastante. Hoje está bem mais fácil para entrar, né? Para ingressar. Não tem tanta burocracia assim. Está online, está gratuito. Então, agradeço muito sua participação hoje aqui. Todo mundo aqui, professor. Esse é domingo. Nossa, olha só, muito bom. Gostaria de te entregar. Muito obrigado. Obrigado a todos aonde eu olho. Obrigado a todos aqui. E obrigado a todos que assistiram, né, que nos acompanham. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos, professor. Então, até dia 22 de setembro, tá? A inscrição. Exatamente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau. Tchau.